Eu quero compartilhar com vocês uma vez mais um texto que eu compartilhei lá no Instagram há pouco. E eu quero compartilhar com você. Gênesis capítulo 33. Gênesis 33. Gênesis 33, quero ler com você do versículo 1 ao versículo 4 e falar-me sobre a importância do perdão na família. Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 4. Quantos encontraram o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 33. Gênesis 33, do versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás, porém, a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então, olha o que acontece no versículo 4. Preste bem muita atenção nisso. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Quando nós lemos essa passagem e vemos esse reencontro entre Jacó e Esaú, nós perguntamos qual é o sentido que esse texto tem sobre a nossa vida. Esse texto ele faz todo sentido em nossa vida quando nós observamos dentro de um contexto familiar e a necessidade do perdão que precisa constantemente ser exercitado na família. Porque é dentro da família que acontecem, claro, as maiores atitudes, os maiores atos de amor. Mas por incrível que pareça, você vai concordar comigo, é dentro da família que acontecem também as maiores divergências, as maiores brigas. É dentro da família. Você já brigou com algum dos seus irmãos, como eu já briguei com as minhas irmãs, quando éramos menores? Certamente você que tem irmão ou irmã, certamente você vai lembrar de um episódio em que o negócio ficou feio entre vocês e os pais tiveram que entrar e separar. Quando nós éramos menorzinhos, até castigo, né, por causa disso. Uma boa de uma varada, né, para tomar tino na vida, a gente levava, né? Mas a verdade é que algumas divergências, algumas brigas feias, até aconteciam entre os irmãos. E quando nós vemos, ou quando nós lemos o capítulo 27 de Gênesis, nós entendemos o que está acontecendo aqui no capítulo 33. Porque acontece lá em Gênesis 27? Esaú e Jacó, nós precisamos lembrar que eles eram gêmeos, né? Esaú e Jacó eram gêmeos. Só que Esaú ele nasce primeiro. Então Esaú tinha o direito da primogenitura, né? E Jacó agarrado em seu calcanhar, né? Esaú é retirado da barriga de sua mãe Rebeca e logo após nasce Jacó, né? Agarrado no calcanhar de Esaú. Né? Só que no capítulo 27 de Gênesis, nós entendemos que Isaac ele já está avançado em idade. E ele agora deseja abençoar a Esaú. Só que antes de derramar sobre Esaú a bênção, Jacó pede para que Esaú vá caçar e preparar um guisado para ele. E aí Esaú Né? Esaú era mais agarrado ao pai, enquanto Jacó era mais agarrado à mãe.
Então Esaú, quando sai para caçar esse guisado para preparar para o seu pai, então Rebeca e Jacó têm um plano mirabolante. Rebeca chega para Jacó, chama Jacó e diz: Jacó, é o seguinte, eu vou fazer com que você receba a bênção no lugar do teu irmão. Tem um guisadinho, um guisado guardado lá, pega que eu vou preparar ele, eu vou te cobrir com os pelos deste guisado e você vai se apresentar ao seu pai como fosse Esaú. Olha só, família, que bênção que é. E aí, a Rebeca vai, prepara o guisado, e aí pega aqueles pelos e cobre o corpo de Jacó e fala: vai lá, Jacó, apresenta o guisado lá. E aí chega Jacó para o seu pai e por mais que eles fossem gêmeos, tinha características. A Bíblia vai dizer que Esaú era peludo, era um homem que possuía muitos pelos pelo corpo, enquanto Jacó era varão liso. Jacó não tinha muitos pelos no corpo. E também devia ter alguma diferença na voz, porque quando Jacó chega para apresentar o guisado, Isaac já não estava muito bem da vista, mas ele pergunta: Esaú, é você mesmo? Tô achando meio diferente. E aí Jacó dá aquela disfarçada na voz, né, para tentando se passar por Esaú. Não, pai, sou eu, Esaú. Eu vim trazer o guisado que o senhor me pediu. Né? Assim, dando aquela disfarçada na voz. E aí Isaac chega mais perto, meu filho. E aí começa a alisar Jacó, aí ele sente aquela pelagem e ele pensa que é Esaú. E aí Isaac já não estava enxergando muito bem. O que Isaac fez? Começou a abençoar Jacó. E foi abençoando, até que então chega Esaú. Esaú chega e fala: pai, tá aqui o guisado que o senhor me pediu. Vim trazer o guisado para o senhor e agora preciso que o senhor me abençoe. E agora? Esaú chega Isaac chega para Esaú e fala: Esaú, meu filho, mas você não me trouxe um guisado há pouco? E Esaú fala: não, pai. Eu estou trazendo o guisado para o senhor agora. Então Jacó se fez passar por você e recebeu a bênção no seu lugar. Olha só o que acontece. Esaú fica transtornado. Esaú fica possesso e fala: pai, pelo menos uma bênção para mim, pai. Uma bênção. Uma bênçãozinha para mim. Alguma coisinha para mim, pai. E Isaac fala: Esaú, meu filho, todas as bênçãos eu já dei para o teu irmão. A única que eu tenho é que você e seus servos serão servos de teu irmão. E Esaú chora, e Esaú esperneia, mas aí acontece o seguinte: Esaú deseja matar Jacó. E aí Rebeca, né, que foi quem planejou, que armou tudo com Jacó, fala: meu filho, você tem que fugir, o teu irmão vai te matar. Esaú era perito na casa, enquanto Jacó era perito nos afazeres domésticos. Uma briga, em vias de fato, entre Esaú e Jacó, mas não ia dar nem pro cheiro. Esaú ia moer Jacó. Ia moer e comer com farofa. Não ia dar nem para saída. E aí, Isaac: Jacó, você vai para Padã Arã, fica lá na casa dos parentes da tua mãe, porque o teu irmão vai te matar. Vai te matar. Ele está transtornado. E aí, no capítulo 28, já começa o texto dizendo que Jacó então parte para Padã Arã. Desde então deste episódio, nunca mais Jacó e Esaú se viram. Então, Jacó deu continuidade à sua vida, mas só que tinha esse assunto mal resolvido. Esaú também dá continuidade à sua vida, mas também tem este assunto mal resolvido. E aí Jacó cresce, prospera, só que agora Jacó tem que fugir também de Labão, porque só Jesus na vida de Jacó. Jacó só a misericórdia.
E agora ele precisa fugir de Labão porque ele havia prosperado muito. E Labão agora estava no encalço dele porque ele havia sido enganado por Jacó. E Jacó está fugindo, está fugindo. E aí quem é que está vindo ao encontro de Jacó? É isso mesmo, gente. Capítulo 33, né, Esaú. Lá no capítulo 32, é claro que Jacó envia alguns espias para alguns mensageiros a Esaú, né? Só que não tem jeito, gente. Tem coisas que só sendo resolvidos pessoalmente. Boa noite, minha querida irmã Helenita Santos, graça e paz. Muito bom ter irmã conosco, viu? Deus abençoe. E agora chega o momento do encontro entre Esaú e Jacó. E aí toda essa divisão que nós encontramos do versículo 1 ao 3 do capítulo de Gênesis, capítulo 33 de Gênesis, essa divisão de ele ir na frente, colocou alguns filhos com duas servas, outras com Raquel e com Léia, deixou lá por último Raquel e José, porque a intenção de Jacó era o seguinte, o pensamento de Jacó é o seguinte, se o meu irmão quiser me matar, ele vai me matar. Então, eu vou na frente, ele me mata e vocês, mete o pé, pica a mula, foge, sai fora, não fica. Porque Esaú está vindo e está vindo com mais 400 dos homens, então não vai sobrar ninguém. Ele vai me matar e vai querer se vingar da minha casa, da minha família. Então eu não ligo se ele me matar, mas eu quero que vocês vão embora. Por isso a questão da divisão dos filhos. E ele na frente. E antes de chegar a Esaú, ele já começa a se humilhar, conforme descrito está no versículo 3, né? Ele já começa a, sem palavras, inclinando o rosto 7 vezes sobre a terra, ele já está pedindo perdão a Esaú em reconhecimento ao seu erro. Só que a atitude de Esaú, ela é surpreendente. A Bíblia vai dizer que Esaú, ao ver Jacó, corre ao seu encontro, lança-lhe sobre o seu pescoço, dá-lhe um beijo, e os dois juntos, abraçados, estão agora chorando. É o pedido de perdão, e o perdão sendo liberado sem que nenhuma palavra fosse dita. Esse texto ele é maravilhoso, porque nós encontramos um pedido de perdão, e o perdão sendo liberado sem que nenhuma palavra fosse dita. O pedido de perdão e o perdão liberado foram entendidos no abraço e nas lágrimas derramadas. Porque eles entenderam que o amor de irmão, o amor entre os irmãos, ele é maior do que quaisquer divergências que pode ter tido na vida. E nós vamos perceber que depois dessa passagem, Jacó ele dá continuidade à sua vida, como Esaú também dá continuidade à sua vida. Só que agora não tem mais aquele passado, não tem mais aquele algo a ser resolvido, ou seja, não tem mais aquele algo aprisionado na alma que os impedisse de conquistar ainda mais. Por mais que eles conquistassem, por mais que eles avançassem, as suas almas jamais teriam paz por causa desse acontecimento, desse dilema, dessa dor que precisava ser resolvida. E é incrível como o diabo ele continua trabalhando astutamente para a destruição da família. E uma das formas que ele utiliza para destruir uma casa é a inimizade entre os irmãos. É a inimizade entre aqueles que têm o mesmo tipo sanguíneo. Destruindo os irmãos, ele vai dividir os pais. Ele vai dividir a família, dividir a casa. Porque um quer ficar de um lado do fulano, porque o outro quer ficar do lado de ciclano, porque fulano tem razão, porque ciclano está certo. E as almas continuam feridas. Todo mundo com razão, mas a alma arrasada, mas a alma destruída, porque é irmão.
E num abraço, num beijo, nas lágrimas que foram derramadas, Jacó e Esaú entenderam e nos ensinam que o amor ele é infinitamente maior do que quaisquer divergências que nós possamos ter com os nossos irmãos. Quantas e quantas vezes eu e minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, mas quando nós éramos menores, quantas e quantas vezes a gente a chapa esquentava em casa, irmão, a chapa esquentava. Às vezes a gente marcava com mamãe saía, é agora. E as duas me juntavam e uma irmã mora distante, né? Mas outras duas mais a gente moravam junto. E as minhas 2 irmãs eram muito unidas. Se eu partisse para cima, elas vinham e me arrebentavam as duas. Eu era muito magrinho, fraquinho, e as duas me arrebentavam. Mas quantas divergências acontecem entre irmãos? Irmãos adultos que não se falam por conta de divergências, por conta de querer ter razão, e enquanto isso a alma, o coração ficam feridos porque são irmãos. Voltando ainda a falar sobre as minhas irmãs, graças a Deus, hoje eu e minhas irmãs temos uma relação maravilhosa, nos damos maravilhosamente bem, somos unidos. Porque as coisas que fazíamos na infância ficou na infância. Nós crescemos, amadurecemos. Eu tenho uma irmã que é vascaína. De vez em quando tem uma discussão, é por causa do que eu quero falar de Flamengo, ela falar de Vasco, mas Cristo é muito mais importante do que Flamengo, Vasco, do que qualquer divergência. O seu amor pelo seu irmão, pela sua irmã, precisa ser maior do que qualquer divergência que possa existir. E eu não estou falando de convivência. Mais uma vez, eu voltando para o texto, Esaú e Jacó tiveram esse encontro e depois cada um seguiu a sua vida. O que importa é que a partir do momento em que o perdão foi pedido e que o perdão foi liberado, eles puderam dar continuidade à sua vida sem essas mágoas, sem essas rugas aprisionando as vossas almas, os vossos corações. Talvez não seja possível a convivência pela distância, de que você está morando do seu irmão morando de você, mas não há necessidade de que você viva para sempre com isso incomodando o seu coração. Por isso o desejo do meu coração é que nessa noite você possa vencer o seu orgulho e você possa pedir perdão ao seu irmão se esse for o caso. Que você possa vencer o seu orgulho, superar essa mágoa e esse rancor e liberar o perdão sobre a vida do seu irmão. Por mais que hajam divergências, vocês possuem o mesmo sangue. Nasceram de um mesmo ventre. E precisam se entender. Se isso também for restaurador para a convivência, amém também. Mas o mais importante é que a restauração aconteça no interior. Quem dera esse pedido de perdão e a liberação desse perdão possa acontecer da mesma forma que aconteceu na vida de Jacó e Esaú. Se era plano do diabo destruir a família de Isaac através da inimizade entre Jacó e Esaú, mais uma vez o diabo foi derrotado para a honra e glória de Deus. Porque através deste encontro eles puderam sanar todas as divergências e a glória de Deus resplandeceu sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Esaú. É pouco antes deste episódio que Jacó, lá no Val de Jaboque, tem uma luta com o anjo e tem o seu nome transformado de Jacó para Israel. Ou seja, só a possibilidade desse encontro já fez com que Jacó prosperasse ainda mais, encontrasse seu irmão que já era poderoso, já era próspero. E aí Jacó começou a querer oferecer. E Esaú falou para ele: meu irmão, olha só, olha quanta coisa eu já tenho, olha o que eu já conquistei. Eu não preciso disso, meu querido. O mais importante já aconteceu, que era a restauração dos nossos laços afetivos. Que no nome de Jesus, através do perdão, os laços afetivos sejam restaurados
na sua casa, na sua vida, na sua família.